Eles não foram derrotados pela concorrência. Eles foram derrotados por uma ideia que se recusaram a abandonar. E talvez isso também esteja acontecendo com você. No início dos anos 2000, o mundo cabia na palma da mão de quem carregava um BlackBerry. Executivos tomavam decisões milionárias enquanto estavam no trânsito. Governos trocavam informações sensíveis em segundos. Empresas inteiras giravam em torno daquela pequena máquina. Não era apenas um celular. Era uma extensão da mente. Era velocidade. Era controle. Era poder. Silencioso. Quem tinha um BlackBerry não estava apenas conectado. Estava à frente. Estava em outro nível do jogo. Enquanto outras empresas ainda tentavam entender o que viria, a BlackBerry já parecia ter chegado lá. E é exatamente nesse ponto que o risco nasce. Não quando você está perdido, mas quando você acredita que não precisa mais procurar. A empresa construiu seu império sobre eficiência extrema, e-mails instantâneos, segurança quase impenetrável, um teclado físico que transformava cada mensagem em algo preciso, rápido, quase automático. Não havia dúvida. Funcionava. E quando algo funciona muito bem, ele deixa de ser questionado. Eles não criaram apenas um produto, criaram um padrão. E padrões são perigosos, porque com o tempo, eles deixam de ser ferramentas e passam a ser crenças. E crenças não são facilmente abandonadas. Então, algo invisível começou a se formar. Algo que não aparece em números, nem em gráficos, nem em reuniões estratégicas. Uma sensação silenciosa de certeza. Uma confiança que não precisava mais ser testada. Uma ilusão confortável. A ilusão de que o que funcionou ontem continuará funcionando amanhã. E é assim que muitas quedas começam. Não com um erro óbvio, mas com uma convicção inabalável. Em 2007, algo diferente apareceu. Um dispositivo sem teclado, sem botões, sem aquilo que, até então, parecia indispensável. Era estranho, parecia incompleto, quase infantil. Para quem dominava o mercado, aquilo não parecia uma ameaça. Parecia um erro. A reação foi imediata. Isto não vai durar. E essa frase não era apenas uma opinião. Era um reflexo, um mecanismo de defesa. Porque aceitar aquela novidade significava questionar tudo aquilo que eles haviam construído. E ninguém quer fazer isso. Naquele momento, sem perceber, eles deixaram de observar o mundo como ele realmente era e passaram a enxergá-lo através das próprias certezas. Existe um padrão silencioso no comportamento humano. Quando algo nos traz resultado, nós paramos de duvidar, paramos de explorar, paramos de testar, paramos de evoluir. Nós começamos a proteger aquilo que nos trouxe até ali, mesmo que aquilo já não seja suficiente. Enquanto isso, o mundo mudava, não de forma explosiva, não de forma óbvia, mas de forma contínua, inevitável, quase imperceptível para quem não estava prestando atenção. As pessoas começaram a querer mais do que eficiência. Elas queriam sentir, queriam interagir, queriam algo intuitivo, queriam simplicidade. Algo que não apenas funcionasse, mas que fosse natural. A mudança não começou no produto, começou no comportamento. E esse é o tipo de mudança mais perigoso que existe. Porque quando você percebe, já ficou para trás. A BlackBerry viu os sinais. Eles estavam por toda parte. Nos usuários mais jovens, nos novos hábitos, na forma como as pessoas começavam a se relacionar com a tecnologia. Eles tinham os dados, tinham os recursos, tinham inteligência suficiente para entender. Mas escolheram não mudar, porque mudar exigia uma coisa específica: admitir que talvez eles não estivessem mais certos, e poucas coisas são tão difíceis quanto isso. A certeza começou a virar resistência,
A resistência virou atraso. O atraso virou irrelevância, porque quando você tem certeza demais, você para de ouvir, para de observar, para de aprender. E o mundo não para com você. Ele não desacelera, ele não espera, ele não negocia, ele continua avançando, indiferente à sua confiança. Quando a BlackBerry tentou reagir, já não estava mais liderando, estava atrasada. Tentaram se adaptar, lançaram novos modelos, tentaram incorporar aquilo que antes ignoraram. Mas havia um problema que ninguém ali conseguia resolver. Eles estavam reagindo a um mundo que já tinha mudado completamente. Eles não definiam mais o ritmo, estavam seguindo. E quem segue, dificilmente volta a liderar. O mercado não tem paciência com quem hesita por tempo demais. E então, sem um colapso repentino, sem manchetes dramáticas, sem um único momento que marcasse o fim, a BlackBerry começou a desaparecer. Lentamente, silenciosamente, quase como se nunca tivesse sido dominante. E talvez essa seja a forma mais cruel de fracasso. Não quando tudo desmorona de uma vez, mas quando você vai sendo esquecido. Quando seu nome deixa de ser mencionado. Quando sua relevância desaparece. Quando você ainda existe, mas já não importa. A maioria das quedas não acontece por falta de capacidade. Não acontece por falta de inteligência, dinheiro ou oportunidade. Acontece por algo muito mais sutil e muito mais humano. Inflexibilidade. Não é sobre não conseguir mudar. É sobre não aceitar que precisa mudar. Porque mudar exige algo que atinge diretamente o ego. Exige reconhecer que você não tem mais todas as respostas. Exige abandonar certezas que antes pareciam inquestionáveis. Exige recomeçar, mesmo estando no topo. E talvez você esteja fazendo exatamente isso agora, sem perceber, segurando hábitos que já não funcionam, defendendo escolhas antigas só porque um dia deram resultado, ignorando sinais claros, porque mudar parece desconfortável demais. Porque mudar exige esforço, exige incerteza, exige coragem. Mas existe algo pior do que o desconforto da mudança. A falsa sensação de segurança na estagnação. Porque enquanto você permanece igual, o mundo ao seu redor evolui e essa distância cresce. Devagar no começo, quase imperceptível, até que um dia ela se torna impossível de ignorar. A BlackBerry não caiu por falta de capacidade. Ela caiu porque acreditou que não precisava evoluir. Porque confundiu sucesso com permanência. Porque confundiu liderança com estabilidade. E no final, não foi uma empresa que a derrotou. Foi uma decisão interna. Uma escolha silenciosa, repetida todos os dias, de continuar fazendo a mesma coisa, enquanto tudo mudava. O mundo vai continuar mudando. Isso não é uma possibilidade. Não é uma teoria. É uma certeza absoluta. A única variável nisso tudo é você. Você vai observar os sinais enquanto ainda são pequenos, ou vai ignorá-los até que se tornem impossíveis de evitar. Você vai questionar suas próprias certezas, ou vai defendê-las até o ponto em que elas se tornem sua prisão. Porque no final, o maior risco não é errar, é ter tanta certeza que você nunca mais se permite estar errado. E quando isso acontece, a queda já começou.